Olá, queridos, graça e paz. Olha só o tema dessa mensagem que eu vou abordar aqui, refutar mais um abutre, mais uma raposa do sistema religioso. Que vergonha, pastor Cláudio Duarte. Veja o cachê de cada pregação para levar um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Como os evangélicos estão sendo enganados, como é fácil enganar os evangélicos. Então eu vou refutar aqui mais um pastor do sistema religioso e eu tenho certeza que muitos evangélicos vão assistir uma mensagem da graça pela primeira vez. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chaves e eu sou do canal Acorda Povo de Deus. Passei 14 anos nesse sistema religioso, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. E estou desde 2018 propagando essa graça maravilhosa que liberta os evangélicos da escravidão. Pense no povo que sofre na mão dessas raposas, desses abutres, são os nossos amados irmãos evangélicos. Agora você só vai entender essa palavra se Deus tirar o véu sobre a sua face. Agora eu digo uma coisa com certeza, até por conta de milhares de testemunhos que tem por aqui no canal. Se você entender a graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz indescritível. Esse é o tema da mensagem. Que vergonha, pastor Cláudio Duarte. Veja o cachê de cada pregação para levar um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Vamos lá. É comum a gente ver, eu vou botar 2 vídeos curtos dele aqui. É comum a gente ver esses homens com rótulo de pastores, que eu tenho falado, né? Tem mais ateus transfigurados de pastores do que ateus assumidos. E é muito comum, a gente viu recentemente aí uma raposa, um abutre com rótulo de pastor, dizendo que Jesus era rico e que ele morava numa mansão, só porque tem lá a expressão na beira-mar. Ora, Jesus morava era uma vila de pescadores. Agora, por que eles dizem que Jesus era rico? Para justificar as riquezas desses homens. Jesus morava numa mansão na beira-mar. Olha, de onde ele tirou isso? Para justificar a mansão dele. E é comum também eles pregarem isso aqui, ó. 2 Coríntios 8:9, teve um abutre aí, uma tranqueira aí, o Leonardo Sale. Eu não sei como é que a pessoa frequenta um antro daquele, só pode ser poder de Deus. Ele chegou num podcast e disse: Jesus era rico ou pobre? Os entrevistadores, 2, disseram: pobre. Naturalmente o evangélico vai dizer: pobre, nasceu numa manjedoura, pobre, não tinha parecer, não tinha formosura. Isaías profetizou. E os entrevistadores disseram: pobre. E ele disse: eu vou provar que Jesus era rico. E apontou isso aqui para justificar a riqueza dele, né? A ostentação dele, a mansão que ele mora, tudo isso, esses argumentos heréticos, para justificar a riqueza desses homens. E ele utilizou para dizer que Jesus era rico através desse versículo de Paulo de 2 Coríntios 8:9. Olha só o que Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto. Não tem nada a ver. Mas olha a heresia desse camarada de pregar um evangelho inútil, né, que escraviza e que não tem nada a ver conosco. Porque eles não ensinam que isso aqui foi uma carta de Paulo para a igreja de Corinto. Paulo mandou suas cartas, remetente Paulo, destinatários, várias pessoas, denominações lá. João escreveu o Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Então ele diz que Jesus era rico para justificar a riqueza dele, desse pastor. Disse Paulo em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, ou ele justificando que Jesus era rico, era milionário, morava na beira-mar e tudo, numa mansão, como diz a outra raposa, o outro abutre. Por amor de vós, esse vós aqui não somos nós. Se fez pobre, ou seja, Jesus era rico
e por amor de vós, a igreja de Corinto, se fez pobre. Para quê? Pela sua pobreza enriquecesses. Ou seja, enriquecêssemos em algumas traduções. Olha só, o cara traduzindo isso aí, trazendo para os dias de hoje, que já é uma vergonha, um absurdo, e dizendo literalmente que Jesus era muito rico e se fez pobre para que enriquecêssemos. Só que Paulo não está dizendo nada de dinheiro. Ele está dizendo que Jesus era rico em glória. Ele era o Deus encarnado, está lá em Hebreus 2,14. Né? E João diz, e o verbo se fez carne. Então, quando Paulo diz, ele era rico em glória, e ele se fez pobre para que eles enriquecessem também em glória, entendendo que ele era o Salvador de Israel, né, que ia salvar os eleitos da grande tribulação, depois iria ressuscitar, e Paulo pregou o Cristo ressuscitado, mas essa riqueza e pobreza que Paulo fala não tem nada a ver com financeiro. Então ele era rico em glória, e se humilhou e se fez pobre, para que aqueles que crescem nele, na época, enriquecessem, também em glória. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Então eles utilizam muito esse versículo aí para dizer que Jesus era rico, e se Jesus era rico, todo mundo é para ser rico. Gente, a pobreza e a riqueza são de Deus. Temos falado aqui, ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. A riqueza e a pobreza vêm de Deus. Então, olha só, vou botar esse vídeo rápido aqui dessa raposa que cobra 40 mil reais por pregação. Isso é um humorista, eu não sei como o Carlos Alberto da Praça é Nossa não contratou ele ainda. Mas aí ele não vai, né? Porque vai ser um escândalo, né? Esse homem não era conhecido em lugar nenhum no Brasil. Estava lá escondidinho no anonimato. O amiguinho dele, que tem mala até no nome, Malafaia, apresentou ele ao Brasil. Aí pronto, é 40 mil a pregação desse homem, que na verdade é um humorista, é um grande humorista. Na minha opinião, ele é o Nesso da Capitinga Gospel. Então vamos assistir esse vídeo aqui rápido, depois eu boto o outro aqui. Ó. Olha o luxo. Às custas de quem? Que vergonha. Gente, ainda que fosse para pregar o Evangelho da Graça, se eu cobrasse algum dinheiro aqui para propagar o Evangelho da Graça, eu seria inútil. Eu seria um pilantra. Eu seria isso. Porque não faz sentido nenhum eu pedir dinheiro a alguém para propagar o Evangelho da Graça. Por isso que eu tenho dito, não dê dinheiro, não seja membro, não compre livros, não compre e-books a esses camaradas, porque é aquela frase antiga, enquanto existir ingênuos, eu não vou ofender ingênuos, sempre vai existir espertos. É incrível, gente, como os evangélicos estão sendo enganados. Então veja bem aí, um cachê de 40 mil reais por cada pregação. Esse cara faz 25 pregações durante um mês, fatura mais de 1 milhão de reais. E olha que ele está pregando um evangelho mentiroso, herético, inútil, que escraviza e que não salva ninguém. Não justifica nem o pregador da graça pregar a verdade para ganhar dinheiro. Isso aí é outra pilantragem. Olha só esse vídeo dele aqui, que ele solta uma piadinha dizendo que Abraão era rico, Isaac, Davi, Salomão. Olha só, a ironia dele. É um deboche aí para com os evangélicos. Riqueza não traz felicidade. Pobreza traz. Riqueza
riqueza não traz saúde, e pobreza traz. O Abraão era rico, Isaac era rico, Jó era rico, Jacó era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Na nossa vez nós vamos se lascar. Se você não gosta de dinheiro, anota o Pix. De onde o Senhor nos tirou, né, gente? Quer dizer que Davi era rico, Salomão era rico, todos esses que ele falou, Abraão era rico, todos esses, Davi, tudinho, eram ricos. Agora eu pergunto aí, de onde eram essas riquezas? Esses homens, gente, já nasceram ricos da Bíblia. Na Bíblia não tem ninguém que prosperou com dinheiro alheio. Esses homens eram ricos por natureza. Davi, Abraão, Jó, Salomão. Mas foi para pregar o evangelho? Foi para ser profeta? Para pregar o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? Onde tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alguém que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? Ou algum profeta que prosperou? Não, não tem nada a ver ele associar esses homens para justificar o que ele cobra. Associando esses homens da Bíblia para justificar a riqueza dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê como é fácil enganar os evangélicos. Aí ainda fica com piadinha. Se você não gosta de dinheiro, me dá o seu Pix. Ou seja, é um humorista, é um Nesto da Capitinga gospel. Então você vê como é fácil enganar os evangélicos. Que é isso aqui, ó, gente. Isso aqui é o evangelho pregado nos dias de hoje. É o evangelho mais corrupto da história. De onde o Senhor nos tirou 40 mil reais para... É uma sessão de humor, né? Para pregar um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. E repito, ainda que fosse para propagar a graça, se eu fizesse isso, cobrasse livros, um e-book, curso, eu seria um pilantra. Mas eu não sou. Então, ó, o evangelho pregado nos dias de hoje é o evangelho mais corrupto da história. Esse versículo aqui não tem na Bíblia deles, não. Ó. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, levando a palavra, propõe o quê? De graça. Tem tradução que tem gratuitamente o evangelho de Cristo. Oi, esses homens não estão levando o evangelho? E Paulo já na época dizia o quê? De graça, gratuitamente. E olha que nessa época tinha um propósito de salvação que os pastores não pregam. Salvação da grande tribulação que foi em 70 DC. Você que é evangélico, está assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez, salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação de 70 DC. 70 depois de Cristo. Você percebeu aí o quanto você está sendo enganado ou enganada, você que é evangélico? Ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado quando Jesus falou isso. O evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, de quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 depois de Cristo. Essa grande tribulação começou em abril de 70. O general Tito, o Império Romano, invadindo Jerusalém. Aqueles que não creram, os judeus que não creram que Jesus era o Messias, foram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação de 70 DC. Nenhum pastor prega isso. Se eles pregarem a graça, essas chamadas igrejas fecham. Esses pastores vão trabalhar duro, ficam desempregados e o povo feliz. Desde quando um sistema religioso tem interesse que sejamos felizes? Não! Para esses homens prosperarem, você tem que ser escravo. Você tem que ser uma ovelhinha dentro de um aprisco. Não existe o nome chip na Bíblia. Você vê que eu uso essa mensagem refutando esse cão guloso chamado Cláudio Duarte, mas eu estou propagando o Evangelho da Graça, que eu sei que através dessa mensagem, utilizando, né, com o título do Cláudio Duarte, muitos evangélicos serão atraídos. E eu aproveito a oportunidade para levar o Evangelho da Graça para você. Não existe nome chip na Bíblia. Tem várias mensagens que eu falo isso. Não existe inferno de tormento no Antigo Testamento. Na verdade, não existe inferno de tormento em lugar nenhum da Bíblia, se referindo a literalmente um inferno de sofrimento. O apóstolo Paulo nunca falou de inferno de tormento. Por quê? Porque em momento nenhum, de Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento, tem falando de inferno de tormento.
Por que será? Deus fez o inferno no primeiro século, foi, e não revelou o apóstolo Paulo, né? Que em todas as suas cartas, Paulo em nenhum momento fala de inferno, de sofrimento. Por que será? Você que é evangélico, você não percebe não que você está sendo enganado? Que o sistema religioso tem interesse que você acredite nisso. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Não estou generalizando, eu sei que tem homens sérios, honestos, que são vítimas do sistema, mas a maioria está enganando, sabe que está enganando, gente. O inferno falado por Jesus foi o lixão, um crematório que havia por trás da muralha de Jerusalém. A expressão inferno só tem lá em Mateus 10, 28. Corpo e alma para o inferno, para a sepultura, para o Geena, que era um crematório. Esses homens com rótulo de pastores, profeta, bispo, esses abutres, essas raposas, eles sabem que Jesus se referia ao inferno, ao Geena, que era um crematório onde jogava as pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Você acha que ele vai dizer que o inferno falado por Jesus era um crematório ou era um lugar de tormento e sofrimento? É lógico que ele vai dizer de sofrimento e tormento, porque quanto mais medo eles pregam, mais eles atraem nossos amados irmãos evangélicos para esses apriscos. São verdadeiros apriscos. Então não tem, inferno sempre significou sepultura, gente. Tem várias mensagens que eu falo sobre isso. Esses homens, eles sabem disso aqui, ó. Eles pregam muito Mateus 24, 6, 7 e 8. E eles não pregam 9. Eles pregam essa tradução aqui não, ó. Eles pregam aquela, Mateus 24, 6. E ouvireis guerras e rumores de guerra. Desde quando um evangélico sabe o que significa ouvireis? Ele diz, ó, essas guerras aí, meu irmão, Jesus profetizou, e ouvireis. Os evangélicos não lê Bíblia? Não lê Bíblia. Evangélico não lê Bíblia. Ele lê esse livro aqui como se estivesse lendo um livro de receita. Nenhum evangélico lê Bíblia com entendimento. Porque se lê com entendimento, deixa de ser evangélico na hora. Isso aqui é um livro histórico, tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Então o evangélico não lê Bíblia com entendimento, vai ler isso aqui, ó. Aurélio, dicionário. Então eles lêem a tradução, ó, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Eles não lêem essa tradução, né? NVI, Nova Versão Internacional. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Jesus está diante dos discípulos. Em Mateus 24 aqui, 1 e 2, ele diz, tá vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele profetizou da boca dele que ia ser em 70 DC? Lógico que não. Mas quando isso aconteceu? Em 70 DC. Ele, quando falou isso, ele tinha 32 anos. Para o ano 70, 38 anos. Ou seja, naquela geração. Mateus 24, 34. Todas estas coisas irão acontecer esta geração presente da época. Ou seja, Jesus falou isso aí com 32, para o ano 70, 38 anos. Viu aí que tudo se encaixa para aquela época. Então ele disse, Mateus 24, 1 e 2, vai ser destruído o templo. Aconteceu em 70 DC. Alguns versículos depois, ele continua aqui e diz, ó, vocês, meus discípulos, além de verem o templo sendo destruído, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cara, trazer isso aqui para o dia de hoje, para mim, é uma confissão de ateu. Porque ele sabe que está enganando. Basta ele ler o 9, que eles não mostram o 9 aos evangélicos. Vocês, meus discípulos, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele diz que esse fim foi no ano 500, foi no ano 1000, foi no ano 1500, foi no ano 2000. Nós estamos vivendo esse fim. No ano 2500, estamos no fim. No ano 3000, estamos no fim. Agora, vou desmascarar esses abutres. 7. Nação se levantará contra nação, meus discípulos. Reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores, meus discípulos. Depois que isso acontecer, meus discípulos, vocês serão presos, maltratados e mortos.
vocês serão mortos. Todos os odiarão. Odiarão vocês, meus discípulos, por serem meus seguidores. É ser muito escroto e não ter vergonha na cara de dizer que essa guerra e rumores de guerra que está acontecendo, que sempre existiu e sempre vai existir, é a profecia de Jesus. Porque se essas guerras que estão acontecendo aí são essa profecia de Jesus, cadê os discípulos, pastores? Está dizendo aqui, ó, depois que isso acontecer, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, depois que isso acontecer, vocês serão presos e entregues para serem torturados, maltratados, e vocês, meus discípulos, serão mortos. Quando é que isso vai acontecer? Depois que acontecer tudo isso aqui. Os discípulos estão com 2.150 anos, né? Você viu aí a sacanagem? Como esse sistema religioso é corrupto, trazendo isso para os dias de hoje. E eles não pregam o 9. Eles não pregam essa tradução, nem pregam o 9. Outra aqui, ó. Mateus 16, 26. Eles pregam muito. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A tradução que eles pregam, eles não pregam essa tradução, quando eu botei aqui. A gente vê vários pastores. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Eles pregam muito isso, né? Porque quando ele fala alma, eles espiritualizam tudo. Meu irmão, é o destino da sua alma. Gente, alma. Essa tradução aqui, eles não pregam essa tradução. Eles pegam que vale um homem ganhar todo o dinheiro deste mundo e perder a sua alma. Essa tradução NTLH, ó, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Jesus está dizendo na época, rapaz, que adianta tu se apegar ao teu patrimônio, ao teu dinheiro, se tu vai morrer? Não tem nada a ver com o âmbito espiritual, gente. Esses homens levam tudo para o espiritual. Eles contam histórias e espiritualizam tudo. No âmbito espiritual, nunca mudou nada, nem muda nos dias de hoje. Por quê? Porque todo espírito é perfeito e eterno. Jure a maldade. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a ele, Isaías 45, 7. Só que nós estamos com o espírito ativado. Com o espírito ativado, eu não tenho prazer na maldade. Você não tem prazer na maldade. Agora, quando Deus quer praticar a maldade, ele ativa a carne de alguém, porque o bem e o mal pertencem a ele. Então, no âmbito espiritual, nunca mudou nada na época da Bíblia. E nem muda no mundo de hoje, nos dias de hoje. Você, quando a sua carne tombar, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Só que eles espiritualizam para levar medo e terror para os evangélicos. Então eles pregam aquela tradução. O que vale um homem ganhar toda a riqueza desse mundo e perder a sua alma? Olha só, essa aqui, ó. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Naturalmente, a vida física, é isso que Jesus está falando. Você vê aí como o sistema é corrupto, gente. No hebraico, o termo equivalente à alma é nefesh, que significa psique, neurônios, 86 bilhões de neurônios. É a massa encefálica, tudo isso é carne e vira pó. Por isso que ele disse em Mateus 10, 28, corpo e alma, para o Geena, para o crematório, gente. Tem nada de sofrimento. Se os evangélicos compreenderem que inferno sempre significou sepultura, eles vão ter que começar a metanoia, a mudança de pensamento, e eles vão perceber o quanto eles estão sendo enganados. Psique, seja o termo grego tradicionalmente usado para se referir à alma, especialmente no Novo Testamento. O termo hebraico nefesh também é frequentemente traduzido como alma, e se refere a quê? A algo espiritual, a um ser vivo, consciente e que respira. O que é que tem a ver com o mundo espiritual aí? Outra aí que eles enganam muitos evangélicos. Jesus disse, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Que mundo? Mundo de Israel. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação de 70 DC. Mas quem não crê
será condenado, vai continuar condenado, porque todos os judeus já nasceram condenados. Para sair do estado de condenado para salvo, tinha que crer que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Por isso que Jesus disse: os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, onde começou a grande tribulação de 70 DC, fujam para os montes. Fujam para os montes. Quem foi que obedeceu? Aqueles que creram nele. E quem não obedeceu? Foi condenado. Condenado a quê? A grande tribulação de 70 DC. Ele disse: quando vocês virem Jerusalém cercada de exército. Isso aconteceu quando? Em abril de 70 DC. Então aqueles que creram nele foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 DC. Essa tribulação que os pastores pregam, ela já aconteceu em 70 DC. Tudo isso aqui é mentira. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, a aberração do dízimo, Apocalipse, afastados e desviados, impossível. A volta de Jesus foi Atos 2,4. Ele disse em João 14, 28, eu vou voltar para vocês. Vocês quem? Os discípulos. E essa promessa se cumpriu quando? Alguns dias depois em Pentecostes, quando o Espírito entrou em toda a carne. Dos eleitos, daqueles que creram. Ali em Atos 2,4 foi a volta de Jesus. Agora a vinda dele trazendo o juízo foi Apocalipse 14, 7. O seu juízo, a sua vinda, não a volta, a vinda chegou. Presente na época, chegou. Ou seja, a volta e a vinda foram dois episódios que aconteceram no primeiro século. Ganhar almas para Jesus, isso é uma heresia. Batalha espiritual. Nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo nos dias de hoje. Até porque seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura e se o juízo aconteceu em 70 depois de Cristo. Línguas estranhas, esse negócio de terra decanta lipa na chulipa é picaretagem. Ele sabe que está enganando. Línguas estranhas eram idiomas. Tem nada a ver, eu tenho algumas mensagens que eu falo sobre isso. Demônios, curas e ressuscitar os mortos não existem mais. Jesus deu poderes aos seus discípulos. Em meu nome vocês vão curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, idiomas. Por que esses milagres tinham que acontecer? Para que os judeus crescem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. E todos aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 DC. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14 e 15. Só que essa manifestação só aconteceu no primeiro século. Nos dias de hoje, é malandragem, gente, é pilantragem, pode ter certeza disso. Ou é carne, ou é um cachezinho que vai receber no final do culto. Curas e ressuscitar os mortos não existe mais. Besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi um movimento, tudo para aquela época. A Bíblia como livro profético não existe mais. Esse livro aqui é 100% histórico. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O futurismo e o pentecostalismo, essa palhaçada, esse circo aí nesse lugar chamado de igreja. Duas coisas insanas. O futurismo, né, que na verdade é um grande balcão de empregos, e esse pentecostalismo, essa palhaçada aí no meio das igrejas pentecostais e neopentecostais. Como os evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Se você acessar a playlist do canal, tem a primeira playlist. Eu vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Eu já estou com algumas dezenas de mensagens, inclusive a maioria delas curtas, breves, tá certo? Então é muito bom para você que está entrando na graça agora. De repente você está assistindo agora uma mensagem da graça pela primeira vez e está vindo muitas perguntas. Aí você vai no comentário, eu não tenho condições de ler todos os comentários e muito menos responder.
Mas eu tenho certeza que se você acessar a playlist do canal, vai estar lá a primeira playlist. Aí você clica. Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Quando você clicar, aí já sai dezenas de mensagens novas, recentes. Eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas suas. Tá certo? Então acessa a playlist do canal. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus, tá bom? Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Certo? Dá um like, dá um joinha, deixe seu comentário e compartilhe. Meu canal de comunicação é Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Esse foi o título da mensagem. Que vergonha, pastor Cláudio Duarte. Veja o cachê de cada pregação para levar um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Nós estamos vivendo o evangelho pregado nos dias de hoje, é o evangelho mais corrupto da história. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, querido. Dá um like, dá um joinha e se inscreva no canal. Tchau.